para nossas duas últimas pautas, porque ontem o São Paulo anunciou o atacante do River Plate, Gonzalo Tapia, de 23 anos, como reforço, chegando por empréstimo, com opção de compra fixada. Se eu não me engano, segundo o Gabriel Sá, são em torno de 2 milhões de dólares, mais ou menos, alguma coisa nesse sentido. O Tapia, para quem não conhece, ele é chileno e pode atuar, seja pela beirada do campo ou centralizado como um segundo atacante. Ele foi revelado pela Universidade Católica e também teve um histórico nas seleções de base do Chile. O atacante já disputou o Sul-Americano Sub-15, o Mundial Sub-17, já jogou também pela seleção principal. Se transferiu para o River neste ano, mas teve poucas oportunidades. JP, tem alguma consideração com a chegada do Tapia? Eu confesso que acho que pode agregar, trazendo um pouco de velocidade, né? A gente já tem o André Silva e o Dineno, que são atacantes mais fixos, digamos assim. Acho que ele pode fazer uma rotação ali junto com o Luciano, ali fazer um segundo atacante, aquele atacante que chega por trás, né? Queria que você falasse um pouco da sua expectativa agora com a concretização desse anúncio do Tapia. Agora vamos ver como que o jogador vai atuar. A gente já sabia da contratação dele, o Gabriel Sá já tinha soltado o pode cravar há alguns dias, e de fato, né, o São Paulo agora ganha esse reforço. É uma certa aposta, né, isso não dá para negar, porque é um cara que estava em um momento ruim no River Plate, um jogador que não estava atuando bem lá no River Plate. Ele atuou muito bem na Universidade Católica do Chile, e agora chega como uma aposta para o São Paulo para ver. É um jogador jovem ainda, né? Ele é nascido em 2002, um ano a menos do que eu, inclusive. Então, de fato, o São Paulo ganha aí um jogador jovem, né? Que é querendo ou não, um potencial que o São Paulo tem aí para tentar explorar. Acho que é aguardar ele entrar em campo, né? A gente não dá pra gente prever tanto assim, por exemplo, o cara vai dar certo, o cara não vai dar certo. A gente pode analisar o que já foi a carreira dele até aqui, mas eu acho que dependendo do cenário, dependendo da confiança que ele ganhar do treinador, a atuação também pode ser diferente, né? Pro bem e pro mal. Então, de fato, a gente precisa esperar ele entrar em campo, ver como que ele vai se comportar dentro do São Paulo. A gente cansou de trazer jogadores que tinham uma expectativa muito alta, que não deram certo. Quem sabe esse jogador que a gente não tem talvez tanta expectativa assim, muita gente desconfiada por ser uma aposta, que não vive um bom momento, acaba dando certo. Então vamos esperar para ver. Eu acho que é difícil a gente falar do jogador antes de ver ele jogar, né, Mascara? Exato. O Wilbur Rodrigues comentou: tomara que o filho do Caleri com o Ferrarese seja uma grata surpresa. O pior que parece, né? Agora que eu vi, igualzinho, meu Deus. Mano, o JP, e junto com a chegada do Tapia, né, o que eu queria dizer também é que o São Paulo atingiu um limite de estrangeiros no Brasileirão, e é isso que me chama muita atenção, porque com a chegada dele, né, o São Paulo agora bateu o limite de estrangeiros, que são 9, se eu não me engano, nas competições organizadas pela CBF, que é o Brasileirão e a Copa do Brasil. E aí, isso me chama a atenção porque com a chegada dele, a gente vai ter que provavelmente buscar um lateral direito brasileiro, porque eu acho que isso interfere completamente na contratação de um lateral direito, que é o principal foco do São Paulo no mercado. E é isso que eu quero trazer contigo. Como você acha que o São Paulo vai lidar com essa chegada dele, tendo em vista agora que tem essa limitação? Inclusive, vai lembrar, com os 9, ainda conta o Caleri, que só volta no ano que vem. Talvez o São Paulo possa pensar de alguma outra maneira de, sei lá, fica como não vai contar o Caleri nesse ano, utiliza as 9 vagas sem pensar nele, mas ano que vem a gente já teria 10 estrangeiros novamente. Eu queria entender, JP, um pouco do seu lado. Acha que, de alguma maneira, isso pode interferir nessa janela de contratação do São Paulo? O São Paulo não vai mais olhar para o mercado estrangeiro, vai ter que olhar mais para nomes brasileiros do exterior ou no mercado nacional? Eu acho que não, Mascari. Eu acho que o São Paulo vai manter essa busca justamente pelo fato do Caleri estar lesionado e não tem previsão para retorno. Eu acho que nesse momento talvez não seja uma preocupação do São Paulo esse limite de estrangeiros. E talvez, né, isso eu pensando num achismo, numa possibilidade, o Bobadilha. Na verdade, isso é fato, né, Mascara? O Bobadilha é um jogador que o São Paulo tem a possibilidade de negociá-lo, né? Então eu acho que talvez quando tiver a volta do Caleri, pode ser que role uma saída do Bobadilha. Talvez o São Paulo venda o Bobadilha se ele se valorizar até o final do ano. Então, de fato, o São Paulo pode. Inclusive, o Bobadilha tem uma possibilidade de disputar a Copa do Mundo, né? Que a seleção paraguaia está bem nas eliminatórias. Bobadilha é frequentemente convocado. Então,
cara, uma disputa de Copa do Mundo no ano que vem, o Bobadilla vai se valorizar muito de fato. Então é uma possibilidade para o São Paulo talvez negociar esse jogador e aí voltar a ter o limite de estrangeiros estourado, mas não ultrapassado. Então, talvez seja esse pensamento do clube, até porque o Crespo gosta bastante do mercado sul-americano, ele tem indicado atletas para jogar por essa ala direita ou pela lateral direita mesmo. Então, não acredito que o São Paulo pare de procurar no mercado sul-americano. É claro que se aparecer uma oportunidade de mercado, porque esse vai ser o estilo de contratações do São Paulo pelos próximos meses, talvez pelos próximos anos. Pela situação financeira do clube, o São Paulo vai trazer oportunidades de mercado, jogadores que estão sem contrato, jogadores por empréstimo com opção ou obrigação de compra, mas aí para postergar essa compra, né, de fato. Então, jogadores baratos também, jogadores que às vezes estão no momento ruim, como é o caso do Tapia, né? O São Paulo não tem condições de investir tão alto em contratações. São Paulo não tem recursos. Então, esse mercado sul-americano oferece algumas possibilidades desse tipo, mas claro que se aparecer no mercado brasileiro uma opção interessante na visão do Crespo e da diretoria do São Paulo, que seja brasileiro e esteja sem contrato ou venha por empréstimo sem custos, talvez aí sim o São Paulo consiga trazer um jogador que não interfira nesse limite de estrangeiros. Caso contrário, eu acho que o São Paulo vai continuar buscando no mercado sul-americano. E só uma informação que eu acabei de receber de uma fonte, hein? Não é totalmente exclusivo meu, mentira. O Gabriel Sá acabou de me mandar uma mensagem aqui e informou que o Tapia já está bidado, já está no bid e relacionado para hoje. Ou seja, talvez, de alguma maneira, a gente possa vê-lo já no banco de reservas do São Paulo para essa partida. Acho que tem chance da gente vê-lo em campo, dependendo de uma circunstância do jogo, alguma coisa? Cara, tem, né? Porque o Ferreirão, né? O Lucas Ferreira tá voltando agora de uma lesão, de um incômodo que ele teve no quadril. Ele não entrou no jogo contra o Bragantino. Acho que hoje pode até ser que entre. Mas o São Paulo vive uma escassez de opções no ataque. Tá sem o Rian, tá sem o Caleri. Ferreirinha voltou de lesão na última semana. Também não conseguiu voltar muito bem ainda, né? Tá recuperando seu ritmo de jogo. Estamos sem o Lucas Moura. Também o São Paulo vive a expectativa, né? O Luca e o Henrique Carmo, não sei se vão estar, a gente pode até confirmar com o Gabriel Sá, se puder até ver com ele aí, Mascari, porque essa semana eles ficaram de fora, né, do jogo contra o Bragantino, para integrar o elenco sub-20, não sei se eles vão estar relacionados para o jogo de hoje. Então, de fato, São Paulo vive uma certa escassez de opções no ataque, e o Tapia é um cara que já jogou como segundo atacante. Tendo em vista os 3 zagueiros que o Crespo deve mandar a campo hoje, e o provável 3-5-2, talvez o Tapia seja o reserva imediato do Luciano. Então, o Tapia hoje pode sim pintar aí no time do São Paulo.